Mais uma vez aqui estamos da Igreja de São Paulo em Brookfield para o programa Café com José, o nosso programa em língua portuguesa, que aqui sai da Igreja de Brookfield, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos da América do Norte. E tenho que beber o meu café antes disso. Ora, este, como sabem, é um programa em língua portuguesa. Começámos a fazer este programa no ano de 2018 e, portanto, é o nosso quinto ano que estamos quase a graduar, como se diz na escola. Antigamente havia o quinto ano, agora já não existe isso, é só no meu tempo. No último programa falámos sobre a nossa firme fundação, que é Jesus Cristo, e, portanto, tudo o que temos que construir é sobre essa fundação, que é precisamente ele, e portanto desenvolvemos essa mensagem na, na última semana. Hoje, por sua vez, vamos falar, portanto, esta mensagem tirada da primeira epístola de Pedro, e é viver na esperança ou esperar, como queiram. Esta mensagem foi tirada, como eu referi-me agora, da primeira epístola de São Pedro, e eu vou ler alguns versos, portanto, desta epístola, quase no fim da Bíblia, mas bastante importante e com um grande objetivo espiritual. Vou começar no verso 3 ao verso 7, e portanto a Bíblia diz: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos regenerou pela ressurreição de Jesus Cristo dentre dos mortos, para uma esperança, está o título da mensagem, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível que não pode contaminar-se e imarcessível, reservada nos céus para vós, a quem o poder de Deus guarda pela fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Então rejubilarais, se bem que vos sejam ainda necessárias por algum tempo diversas provações, para que a prova que é submetida à vossa fé, muito mais poderosa que o ouro perecível, o qual se prova pelo fogo, seja digna de louvor, de glória e de honra, quando Jesus Cristo se manifestar. Palavra do Senhor. E, portanto, como eu li nesta passagem da Escritura da Epístola de São Pedro, portanto, a esperança viva, ou viver na esperança, portanto, foi tirada do terceiro verso desta Epístola. O que é a esperança? Falando biblicalmente, claro, é acreditar ou esperar em alguma coisa boa que vai acontecer. Portanto, não é a esperança como diz, eu espero que tu ganhes o loto, ou espero que tu ganhes ou faças isto. Isso portanto, não é esperança nenhuma. Isto é, portanto, uma maneira de falar. A esperança bíblica é uma realidade daquilo que não vemos agora, mas a esperança e a fé vão lado a lado. Então podemos nós permanecer, podemos nós viver na esperança? Isto é uma pergunta, portanto, se há esperança. Sim, e primeiro temos que, a resposta é afirmativa, temos que também lembrar-se que qual é portanto, a nossa esperança, é a nossa relação aqui com o nosso Senhor Jesus Cristo, que se começa nesta terra e culmina ou termina quando esta vida acabar, ou quando o Senhor voltar, se isso acontecer antes da nossa vida acabar. É sempre quase me refiro em todos os programas. Na salvação, no momento em que somos salvos, portanto, não nascemos lá, pronto, na vida de esperança, já começa, é como o princípio da corrida, como se costuma dizer. Deus fez de nós novas criaturas e nós não somos mais escravos do pecado, portanto, isso que nos separa do Senhor. E, portanto, a Bíblia diz-nos, se alguém está em Cristo, portanto, é uma nova criação, passou tudo o que era velho, eis que tudo se tornou novo. Portanto, isto na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, onde diz que quando somos convertidos, somos uma nova criação. O Espírito Santo vive dentro de nós e, portanto, fomos adoptados por Cristo e seus herdeiros, e a nossa casa é no céu, tanto quando acabar, e esta vida, portanto, é onde a nossa cidadania se vai manifestar, e começa aqui, como eu disse. A palavra de Deus dá-nos a esperança também, sobre a Bíblia, que
especialmente o livro até dos Salmos e por toda a Bíblia, que fala das emoções, especialmente do rei David, quando ia em momentos altos e baixos, e portanto explica bastante a balde de esperança. A Bíblia diz-nos que, com efeito, tudo o que foi escrito para a nossa instrução. Portanto, fala da Bíblia toda, e a fim de que, para que a constância e a consolação que provém das Escrituras, como eu disse, os Salmos e através de todas as Escrituras, a esperança possuamos as esperanças, temos a esperança, portanto, através da palavra escrita, a palavra de Deus. Nesta passagem de Escritura, como eu li na primeira epístola de Pedro, Pedro começa no verso 3: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos regenerou, quer dizer, que nos pôs de novo outra vez com vida. É como uma bateria está morta de um carro, e depois, quando pusemos salta a corrente, que dá a vida. É precisamente um exemplo disso. Que pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma vida, uma esperança, está a esperança incorruptível, que não se pode contaminar-se, imarcessível, quer dizer, que nunca se vai perder, que reservada nos céus para vós. Portanto, é uma grande promessa da palavra de Deus. Como o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também estamos nessa esperança da ressurreição. Nós temos o privilégio de pertencer à família de Deus, à comunidade de Cristo, e, portanto, como fundador, como eu disse na semana passada, que ele é o fundador da nossa fé, não é somente o fundador, mas também é o fundamento. Aí está a fundação. Ele é que começou e, portanto, é que nos mantém como uma casa. Que a fundação temos que estar sobre os alicerces, temos que estar pregados ou sobre a casa, e, portanto, ela é a nossa firme fundação. Todos que pertencem a esta família são irmãos e irmãs, e amados de igual por Deus. Portanto, pela adoptação do nosso Jesus Cristo, que somos irmãos e irmãs em Cristo, claro. O outro ponto, portanto, seguir na confiança em Deus, portanto, acreditar, especialmente pelas promessas da sua palavra. Os seguidores de Cristo nunca devem reagir de igual modo, portanto, quando somos provados, ou especialmente agora, nesta situação que já estamos a atravessar há cerca de quase 2 anos e meio, desta pandemia que se alastra globalmente. Portanto, temos que reagir diferente daqueles que não têm fé nenhuma. Não, se vamos reagir igualmente, portanto, não há grande diferença entre nós portanto, aqueles que não acreditam. É precisamente o que a Escritura nos diz. Portanto, o que não devemos como aqueles, portanto, que não acreditam. É precisamente o ponto. Como o mundo ao nosso redor, ou aquele mundo que é especialmente oposto a Deus. E, portanto, pelo contrário, temos que viver pela fé. A fé, o que é isso? Acreditar em uma coisa que não vimos totalmente, não pelos 5 sentidos, mas portanto, acreditar que é o firme fundamento das coisas que se esperam e uma demonstração das coisas que não se veem. Portanto, isto é uma definição que é escrita na Epístola aos Hebreus. E, portanto, quando a turbulência e a tempestade, portanto, assolam-nos, nós temos que pôr a nossa confiança em Deus. Portanto, é isso que eu estou a falar. Buscar coragem nas Escrituras, portanto, o que é que nos encoraja, portanto, e lembrar-se daquilo que somos em Cristo, portanto, o que é que já possuímos, a vida eterna, e, portanto, isto é mais importante, mesmo que esta vida vamos ter problemas, como toda a gente tem. O nosso futuro, aquilo que é a esperança, é o futuro. Portanto, a vida eterna, como eu disse, começa aqui no momento em que nós fomos convertidos. A Bíblia diz-nos: foi assim que nele nos escolheu, portanto, antes da constituição do mundo, para sermos santos e imaculados diante dos seus olhos, também na passagem que eu li. Predestinou-nos, escolheu-nos para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, pela sua livre vontade. É nele
que temos a redenção, que fomos, a redenção quer dizer a palavra que fomos comprados, resgatados por um preço. Neste caso foi o seu precioso sangue que nos resgatou do poder das trevas e passamos para o reino da luz, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que temos a redenção pelo seu sangue, exatamente, sem o derramamento de sangue nunca há perdão dos pecados, é como nos diz nas epístolas aos Hebreus. Segundo a riqueza da sua graça, portanto, a nossa esperança não é somente para o futuro, mas começa aqui, portanto, como eu disse, quando começamos a nossa jornada com o Senhor, desde o momento que somos convertidos. A vida eterna começa quando acreditamos, como eu disse, em Cristo e juntamos-nos à sua família. A vida eterna que temos agora dá-nos a capacidade para vivermos confiadamente, embora não vimos, portanto é pela fé, o que é que sabe o futuro? Só Deus, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas pela fé Ele prometeu-nos que preparou um lugar para nós e, portanto, todo aquele que crê no seu nome terá vida eterna. Portanto, isso é uma das promessas que Ele nos deu na palavra escrita. A Bíblia diz-nos como a fim de que, justificados pela sua graça, o que é graça? A graça é alguma coisa que não temos que trabalhar, alguma coisa que sabemos em português. Eu tenho este copo de café que vou beber agora um bocado e, por exemplo, este café é de graça, portanto, mas agora, portanto, se eu der este copo a alguém e pedir uma dólar, já não é de graça, portanto, eu paguei. Graça é algo que temos gratuitamente, é precisamente a palavra tirada do latim, mas precisamente na nossa língua tem o significado correto. Pela sua graça sejamos herdeiros da vida eterna conforme é a nossa esperança, portanto, aí está a esperança, portanto, para a vida eterna. E portanto, esta foi a mensagem. Vamos fazer uma ligeira recapitulação. O que é a esperança? Como eu disse, a esperança é não como nós, portanto, falando biblicalmente, é algo que esperamos bom e que certamente vai acontecer porque é baseado nas promessas dadas pelo o que nos deu a fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o fundador e a fundação, como eu disse, da fé. Portanto, começa aqui, né, como eu me referi, no momento em que somos convertidos e vai até que esta jornada termine e, portanto, a fé e a esperança, como eu disse, vão sempre ao lado a lado. Fé é acreditar acreditar e esperança é ter saber que um dia aquilo que está prometido vamos receber e, portanto, é essa parte. Todos aqueles que acreditam, portanto, todos são adotados na família de Deus, como eu disse, como irmãs e irmãs em Cristo, e portanto, Ele é que nos começou a nossa fé e é que vai a terminar. Portanto, Ele é o autor e o consumador da nossa fé, como é a fundador e a fundação em que, portanto, ou seja, a pedra, aquilo que estamos sentados no nosso alicerce. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana em português e, portanto, nunca quero deixar de nenhuma das nossas mensagens para vós fazermos partes da família de Deus. Aquilo que é que eu devo fazer? A arrepender-se dos pecados. A Bíblia diz sem arrependimento não há perdão e, portanto, o preço, como eu disse, foi pago há cerca de 2000 anos atrás. Por isso é que adquirimos a redenção, que fomos resgatados pelo precioso sangue, como eu me referi na Epístola aos Efésios, que Jesus Cristo, esse trabalho foi feito por ele. Nós não podemos tirar nem acrescentar nada a esse trabalho da cruz, que foi feito por ele. E portanto, ele, o preço que pagou por nossos pecados, essa é a condição que ou iremos viver com ele eternamente ou seremos separados por uma eternidade. Como aparece como este Senhor vem da minha vida, sou um pecador, sei que o nosso Senhor Jesus Cristo pagou o preço dos meus pecados há cerca de 2000 anos atrás e eu quero ter uma relação pessoal nele
com ele nesta vida, e quando esta vida terminar, ter um lugar num lugar que ele preparou, que é o lugar chamado céu. Também quero rezar pelas autoridades deste país, do Portugal, também o Presidente e do Presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, o Senado, o Congresso, a Câmara dos Representantes, os governadores do Estado, as autarquias, os presidentes dos municípios, os presidentes dos autarcas das localidades, e todos aqueles, os bombeiros, a polícia, que exercem autoridade sobre nós. A Bíblia é bem clara, comanda-nos para que oremos e rezamos por eles, para que eles exerçam os seus cargos com autoridade e especialmente que sigam a lei, especialmente a lei do Senhor, não a lei que por vezes, que é a lei da nação, que por vezes vai contrário à lei de Deus. Também para aqueles que combatem a pandemia, como eu me referi, que ainda está, é como o roller coaster, é como o sobe e desce, como dizia em Portugal, vai para baixo, vai para cima, mas portanto ainda subsiste nesta terra, e portanto para aqueles que combatem este flagelo, que Deus os proteja, e especialmente para doutores, enfermeiras e todos aqueles que tomam conta, especialmente de doentes que são afetados pela doença, que Deus os proteja. Também para a guerra que se alastra na Ucrânia, portanto, que Deus tenha compaixão daqueles que já morreram, e portanto, e que nós oramos pela paz entre esta guerra que se ponha a termos. E portanto, e quero também para nós que Deus nos proteja, e que, portanto, neste país, quer aqui neste país, quer em Portugal, que Deus ponha os seus anjos a guardar esta nação e a nossa nação. E portanto, esta foi a mensagem desta semana. Portanto, como eu disse, que a esperança, como se diz em português, é a única coisa a morrer, e é uma verdade, e portanto foi esta a mensagem. Na próxima semana vamos numa digressão à Terra Santa, e portanto vamos só fazer um próximo programa daqui a 2 semanas. Eu espero trazer bons indícios e boas notícias de lá, e portanto fazer especialmente um programa especialmente sobre Israel e sobre a Terra Santa. E portanto, até à próxima, que Deus vos abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tenham uma boa semana. Amém. My name is Joe Bernard, and we are here again in St. Paul's Church in Brookfield, in the state of Connecticut, in the United States, and for another video of our program Café com José. Always I remember this. We started in 2018 this program in Portuguese, and we translate to English. The purpose is to take the message of the gospel and fulfill the great commission our Lord gave to us, to go into the world and proclaim the gospel. Today, the advance of technology help us to get the message in YouTube or in the internet, as you wish, and the message can reach a lot of people in the different parts. Like 25 years or a quarter century ago was not possible, but today that's possible. That's the purpose. Use the media to proclaim the gospel. A week ago we speak about our firm foundation, and our firm foundation is our Lord Jesus Christ, and we build in the top of that foundation as believers. And not only Jesus is the foundation, like he is the founder of our faith. Why is the founder of our faith? Because he is the one who purchased our salvation by shedding his blood and give his life for us. That's why you and I, you can have a place in the eternal kingdom, because not our works, not for our good works, but for his good work he performed about 2,000 years ago. Today I'm going to speak about a living hope. Hope is lasting, and we talk, of course, about biblical hope, not like hope
we talk world. I hope you like. Sometimes you say, "Oh, I hope you win the lottery." No, it's nothing to that. It's about a confident expectation, something good gonna happen. So I gonna this message was taken from the basis from the Epistle of St. Peter, and I'm gonna read 4 verses from the first chapter, and I'm gonna start in the verse 6, and the Bible says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By His great mercy, He has given us a new birth into a living hope," that's the title message, "through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who are being protected by the power of the God through faith, for a salvation ready to be revealed in the last time. In this ye rejoice, even if you now, for a little while, you have to suffer various trials." The word of the Lord. So this is a tremendous promise gave to us by the Apostle Peter, the writer of this epistle. And as I mentioned, this message was taken, the living hope is from the third verse of the first chapter, first Peter. Hope or biblical hope is I believe or expectation, that something good gonna happen. That's what I mentioned already. So you can remain hopeful, of course. First we must remember the reason for our confiance. Well, the reason of our confiance is our relationship with Jesus. That's that assurance He gave to us by the word He speak to His lips, and most of what He speak is recording God's word, especially in the New Testament. At salvation, we are born into a living hope, as I mentioned. God made us new creation, and we are no longer slaves to sin. So now our condition becoming, when we sin, we are changing from inside out, not from outside in. And the Bible says what this means is that those who become Christians become new persons, and they are not same anymore, for the old life is gone and the new life began. This was from the 2 Corinthians 5:17. His Spirit now lives within us, and we be made co-heirs. That Spirit talk about the inheritance with Christ, and our true home. Now our true home, we live here, but our destination, we will become a believer, is heaven. And God's word gives us, the first point of this message is God's word gives encouragement and hope, through the Bible. The Bible says such things are written for us, such things were God's word through the Bible, in the scriptures long ago, to teach us, to give us hope and encouragement as you wait patiently to honor to God and the Father of our Lord Jesus Christ. For it is by His boundless mercy that God has given us the privilege of being born again. Now you live with a wonderful expectation, that is a hope, because Jesus Christ rose again from the dead. Why we have that kind of hope? Because if our Lord Jesus raised from the dead, so He's like the firstborn of the first one raised from death. So our hope is one day, also like our Lord was raising about 2,000 years ago, our hope is that we'll be raised to one day, and that's the resurrection is the hope. And you have the privilege to become a believer. As the founder and the foundation of our family. Everyone is this community or this family
is relate like we are in Christ, like brothers and sisters in Christ, because our Lord adopted us in this family. Relying in God's faithfulness, portanto, is another, the second point of the message. God's through His word is faithful, and even in the first epistle of the second of Timothy said, God can remain faithful because God can deny Himself, because His essence, His being is faithful. He can change like we mortals do. Believers should react, like especially in this time, almost in 3 years of this, we deal with this pandemic of the coronavirus and all the variants all around us, because we are in the different dimension, and we are different than the people they live here, because even if you die here our hope is not for this life, and that's why we must react to the way the world all around us react, and believers, as I mentioned, when circumstances overwhelm us, you must trust in Jesus, and trust in Jesus, trust in the promise of His word. Looking for encouragement in this word, and reminded what you possess already in Christ, like in the epistle to Ephesians, whatever you possess already. God, when the moment you become a believer, He already promised you eternal life. So it's a tremendous promise. He promised as heir, and inheritance is reserved for you in heaven, and He gave her the power, and He promised He never leave us, never forsake us in this life until the day. What the day? The day or our Lord returns, or you meet us face to face. So either way, the Lord will be with us from the beginning to the end. That's our hope. You have, especially not only for the future, but He start in this life. The Bible says long ago, even before the foundation of the world, God loved us and shows us in Christ to be holy and without fault in His eye. His unchanging plan has always been to adopt us in this family, by bringing us to Himself through Jesus Christ, and this gave Him great pleasure. It was the pleasure and the purpose for God to save us, even this plan before the foundation of the world. And even we can grasp that. Really, we never understand that in the size of eternity. How God, even before the world started, before He created anything, He already planned to save mankind before you are not even coming to being, or mankind was created. Already God, the Bible says God already have the plan. So God's word is amazing, and a lot of things you never grasp in this side, as I mentioned, on this side of eternity. And God is so rich in kindness that He purchased our freedom through the blood of His Son, and our sins are forgiven. It's the only way you can be forgiven, because you are covered from the blood of our Savior. We have a message about, we teach about the temple, through all the Bible, the innocent always pay from the guilty. In the years under the law of Moses, and when they have the temple, so the worshipper, when he go to the temple, or if God require you bring off the animal, so you're not gonna offer to the Lord. So you have priests to do whatever, like mediators. So he give the animal, and the priest lay hands in the animal and transfer the sins for the guilty party, the man or whatever who bring and transfer the sins for the lamb or the goat or whatever was offered. Exactly our Lord did for us. Our sins are transferred for Him. That's the wrath and the payment in the cross. So that's exactly when you are in Christ. So your sins are on Him, and He pay for that. That's all.
the condition for salvation. Not because if I can atone for myself, so I need somebody like our Lord, the sinless Lamb of God, who already did that about 2,000 years ago. Our hope is not only for the future. Life begins when you believe in God, as I mentioned already, and join His family. The eternal life we now live in Christ hope enable us to live confident in God, because our faith is not ourselves, and our faith is placed in our Lord. And the Bible says about that, and so that being justified by His grace. Grace is something you never work for, something you get from free. You don't work for grace. Grace is something you take. So how come I receive grace only by faith? That's exactly the way the Bible teaches, from not only in the New Testament, from the beginning. He said without faith is impossible to please God. So to receive, you gotta believe. You have faith to receive the grace of God, and the grace of salvation. More important than anything is we start from that one. The hope of eternal life in the book of Titus, on the small epistle before the epistle of the Hebrews, the Bible says, so that having been justified by His grace, there he goes, something you don't work for, you receive by faith, might become heirs according to the hope of eternal life. So Titus, in this epistle from Paul, to explain the hope of eternal life starts in this life, and every believer in Christ possess that. Sometimes you don't feel or whatever, but you don't walk by feelings, you walk by faith, like I say, not by sight, but by faith. And pretty much was the message we proclaim in Portuguese today. Let's do a little recapitulation of this. So, a living hope, what is hope? Hope, as I mentioned, is a real expectation something good gonna happen in the future, of course. Not like the hope in the world, I hope you get that, I hope that. So, totally is a reality. When it starts in the moment you become a believer. I can hope through life, absolutely. That's a condition and a promise that the Lord gave to us. He gonna be with us from the beginning. He said, God who start a good work within you is surely carried to completion to that day. So Christ is not only our founder, is our foundation, is the beginning and the end of our faith. Everything starts with Him and everything ends with Him. And this was pretty much we proclaim in Portuguese. I never want to finish any of our videos or messages to invite you to have been part of the God's family. What am I supposed to do? Repent is the only way to receive the grace of God and the grace of salvation. You repent in the work of the cross our Lord Jesus performed about 2,000 years ago. Say, Lord Jesus, come to my life. Forgive my sins. I know you shed your blood to purchase my salvation. Also, when you do a prayer like this, you become members of, if you really believe in your heart, the Bible is very clear in the book of Jeremiah. The Bible says, those who seek me will find me if they seek diligently from their hearts. That's the condition, if you seek diligently from your heart. Also, I want to pray for, as we do all the time, for the special destination, for the President Joe Biden, for the Senate, the Congress, all the governors, the House of Representatives, the governors of the states, the mayors of the cities and the small towns, the first selectmen, the police firefighters, everyone who exercise authority over us. God, the Bible is very clear for us, command us not to give a suggestion, command us to pray for that kind of people. And I pray that God give them wisdom to govern or to lead us in the right way. Also, I pray for
the people they still fight this virus. They go worldwide, and I pray special those they work in the front lines, as doctors, nurses, and the people they are dealing with the sick. Special, the Lord protect them and to perform their job without fear and to help those in need. Also for this war in the Ukraine, I pray for peace, and I pray special for those who die. May the Lord have mercy on them and have a place for them in the eternal kingdom. So we're gonna travel again to the Holy Land. So we'll be here with. I hope we have fresh insights, and we talk about our experience. So we'll be a couple of weeks, and then we're gonna start again the Coffee de José. Until then, so we're gonna bring fresh insights, and God richly bless you. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Until next time, we're gonna be here again, God willing.